Olá, começamos mais um Ponto de Vista. Estamos aqui com Luiz Dantas, ele que é publicitário, professor universitário e também jornalista. Tudo bem, Luiz Dantas? Boa chegada aqui, sempre um privilégio estar aqui na Você é sempre TV bem-vindo Assembleia. aqui com a gente. Não é? Para mim é uma oportunidade de conversar com vocês. E hoje um assunto abrangente, a comunicação, o marketing e principalmente nesse momento que a gente vive, que é um momento eleitoral. Comunicação, você sabe mais do que ninguém aqui, porque você há 35 anos, além de ser publicitário, né, jornalista, também é professor universitário, né? Então, o que está havendo nesse momento, eu acho que junta toda a sociedade. As eleições têm uma coisa interessante, elas, de certa forma, não segregam um pedaço da população, porque boa parte, né, dos teen, a turma que ainda não fez os 16 anos, né, ela não participa, né? Então não podemos dizer que é um evento universal. Mas as eleições, elas têm um papel determinante para a sociedade. As eleições, elas estão mais ou menos do mesmo jeito que foram sempre. A comunicação, não. É uma reflexão, a sua pergunta me permite fazer essa reflexão. É exatamente em que momento, né, que essas duas coisas, né, a eleição e a comunicação, elas vão estar num ambiente mais confortável, né? Nesse momento não é um momento confortável, né? Pelos motivos que a gente conhece, do ponto de vista da eleição, porque representa o momento que a nação, né, se vê politicamente. E quer uma na sua mudança, decisão, né? E quer uma mudança. E para isso, nada foi feito, né? Para você ter uma ideia bem precisa, nós estamos numa TV que tem como pano de fundo a representatividade do Estado, né, por meio dos seus deputados, mas o fato principal é que não houve qualquer alteração na questão da representatividade, e essa representatividade ela está aposentada pela população. E a população, de forma sem entender direito, acha que vai fazer a democracia na rua. E não faz na rua, faz por meio dos partidos. Esse é que é o ponto que passou ao largo de tudo, né? Não houve nenhuma alteração nesse aspecto, né? A alteração que eu imaginava que fosse existir seriam das candidaturas sem partido, as candidaturas individuais, que poderiam fazer um contraponto. Agora, recentemente, o próprio presidente Collor não pôde concorrer porque o partido dele entendeu de que seria melhor, né, o partido não oferecer um candidato a presidente, né? E aí, eu não falo pelo presidente Collor, muito pelo contrário, mas diria o seguinte: seria uma oportunidade, né, de reescrever essa história para ele. Está impedido, porque a democracia ela está a serviço desta organização que são os partidos. E a população entende que alguns movimentos, né, poderiam fazer esse papel. Não fazem. Não fazem porque a lei não permite, não fazem porque a estrutura da representação não acolhe esse tipo de situação. E é o que nós vamos vivenciar, da mesma coisa, né? Uma eleição feita pelos partidos, que foram, em última análise, os grandes responsáveis por esse escândalo, não é? Que é a parte do iceberg mais vista, a Lava Jato, e que levou a população a um descrédito desproporcional, né, de tudo que eu já vi nesses anos todos. A gente presenciou algumas mudanças de nomenclaturas partidárias, por exemplo. O senhor acha que deveria ter sido feito um trabalho maior ou melhor de marketing, por exemplo, nessas mudanças, pelo menos da nomenclatura dos partidos?
Então, sobre as nomenclaturas, né? Quer dizer, a gente vive um momento onde os partidos engessados pela legislação, que eles mesmos são os únicos responsáveis por isso, né? Não tem outro responsável que não só o partido, que achou mais confortável, melhor aos seus interesses, né? De manter as coisas no status quo que nós estamos vendo. Então, essa é uma realidade, assim, cosmética, né? É uma coisa de maquiagem, né? A percepção. Eu tive a oportunidade já de aconselhar alguns dirigentes e sempre digo o seguinte, né? Esses que têm o Partido Novo, falam, olha, a população, a massa ignorante, a massa que não vivencia, né, a política no seu pano mais fundo, né, não alcança, não tem uma única pesquisa que eu já tenha tido a oportunidade de ler que isso apareça. Não aparece. A pessoa quer votar na pessoa, o eleitor quer votar no candidato. Ou nos grandes bolsões miseráveis do país, mediante o trocadinho, né? Mediante os R$50, mediante os R$100. E é isso que, infelizmente, continua presente nas pesquisas. Então, o país se organizou para tirar um presidente, mas não se organizou para mais nada, absolutamente mais nada. Então, nós estamos assim, numa grande contradição, né? Primeiro, vai ser muito difícil comunicar com o eleitor, né? Por vários motivos. Essa é uma campanha de flash, rápida, vai ser assim, começou, terminou, né? Os tempos diminuíram também, tudo, né? As regras né? mudaram, né? Comparativamente, é quase uma campanha suíça, né? Uma campanha dos países nórdicos que tem uma democracia representativa com profunda organização na ponta, né? No eleitor e tudo. E que são campanhas rápidas, né? E por muitos quesitos, né? Não é apenas para eleger, é apenas para decidir o que fazer com a vida das pessoas, com as questões, né, das pessoas. Então, são modelos de representação da democracia que, quando a gente compara com a nossa situação, realmente, do ponto de vista da civilização humana, né, nós estamos muito lá atrás, né? Nós estamos, depois desse vendaval todo, que foi esse escândalo da Lava Jato, né, que puniu de A a Z, nós temos esses movimentos que estavam se comunicando, né, estavam comunicando com a população, movimentos vários, não vou citar aqui que faria injustiça, mas temos vários, né, de esquerda e de direita que se polarizaram que já estão agasalhados nos partidos. Todos sem absolutamente nenhuma exceção. Por uma razão simples. No Brasil, a democracia é feita pelos partidos políticos, né? Agora mesmo, quem é que vai gerir o recurso da campanha, né? O partido político. Não tem uma possibilidade de haver nenhuma interferência, né, sobre isto, porque não há nenhuma previsibilidade. Então está tudo, né, de novo, são os mesmos partidos, mesmos esses movimentos que tiveram um papel importante, por bem ou por mal, depende de como cada um vê a questão política que foi presente até pouco tempo, né? Mas o fato é esse, né? Mesmo os que sofreram, né? Os que sofreram, mesmo os que impuseram o impeachment, todos eles estão acomodados nessa mesma situação. Não tem uma única exceção. Todos eles vão ter o fundo partidário, todos eles vão ter que gerir isso, e é dessa maneira que a gente vai entrar
Nesses anos todos que eu acompanho a cena política brasileira, especialmente aqui do Estado, eu não me lembro de nada tão confuso. A comunicação querendo se achar e a política oferecendo um prato novo com garfos bem antigos. E aí já começa agora, né? A gente já tem um movimento aí, mês de julho, campanhas sendo fechadas, né? Com publicidade, vídeos. E aí realmente vai ser uma coisa que a comunicação vai se achar fazendo. Não tem muito o que a gente, nesse momento, desenvolver, porque toda a legislação ela é muito restritiva. Não é? Como eu digo, eleição suíça, dinamarquesa, né? E quando a gente vê o rincão de pobreza do país, um estado como o nosso, um estado pobre, a gente percebe assim que o eleitor ele vai, pelas pesquisas que aparecem, né, que a gente vai lendo, o eleitor está indeciso, mas não é ainda num tamanho de indecisão que a gente diga assim, não, aqui vai acontecer alguma coisa. O que eu leio é que não vai acontecer nada. Você sabe ainda, né? Até porque os partidos vão escolher os mesmos, né? Você não tem candidaturas individuais. Mas basicamente a comunicação eleitoral ela busca o nicho de atuação do candidato, por exemplo. Como se identifica isso a cada candidato? De novo vai prevalecer o que já vem prevalecendo, né? Que é o fato de que os que estão se beneficiam em volume maior do que os que não estão, né? Então, é muito mais fácil um candidato que já é deputado, né, se reeleger do que um novato, porque ele já é mais conhecido, né, que é um critério número 0 da escolha do eleitor, é ele conhecer. Conhecer não no sentido bíblico, né? No sentido de saber alguma coisa dele, né? De já ter visto a careta dele, já ter visto qualquer assunto na mídia, nas redes sociais. Então, já ter né, aquela identificação de deputado, né, de senador. Então, esse é um ponto que quem está no mandato tem muita vantagem em relação a quem não está. E a segunda vantagem é que, normalmente, quem está no mandato tem o poder partidário, né? Então, manda no partido e vai, né, em seu próprio benefício, que é a regra 0 da humanidade, né? Farinha pouca, meu mingau, né? O meu pirão primeiro, né? Então, é o que vai também acontecer, né? É bem provável que a gente tenha aí várias reclamações, exatamente porque os partidos vão beneficiar com seus recursos os puxadores de voto. É verdade. E quando o senhor fala que realmente os candidatos conhecidos que estão em vantagem, né, e que as pessoas, eleitores, querem votar na pessoa e não no partido, como é que um candidato que não é conhecido, que ainda quer entrar nessa briga aí, pode construir uma marca forte dele? Por exemplo, a gente tem exemplos aqui em Maceió, o Lobão, por exemplo, né, que puxou muito voto na campanha municipal, mas ele já tinha um nome, era um pouco conhecido. O Lobão é um case mal explicado e normalmente explicado por quem não o conhece, né? E é aquilo que eu digo, né? O eleitor, ele não tem uma percepção, vamos dizer assim, nítida de tudo que vai muito além do alcance dele. Então, o Lobão, ele é a expressão melhor acabada do voto distrital, né? Então, ele teve um território, né, com o qual ele tinha um vínculo com a comunidade expressivíssimo. Já trabalhava, né, com a comunidade. Então, é diferente de aparece alguém aí como eu costumo dizer, apareceu um rico, né? E vai e diz, não, eu vou dormir
teve um sonho que Caiu ia de ser paraquedas, não, ele já aí, tinha um trabalho, né? Então o ponto zero é exatamente o reconhecimento da sociedade, né? Então, pessoas que tiveram situações assim aparentemente inusitadas, não tem nada de inusitado. O Lobão já vinha trabalhando, trabalhando de uma forma fantástica, né, na periferia. É um sujeito que está lá, né? Ao contrário de muitos outros candidatos que usam a periferia, vão ali tipo... E só aparece na hora, né? Copa do Mundo, né? Dantas, já, é verdade, já a gente vai falar mais sobre esses casos aí inusitados na comunicação eleitoral, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Até mais. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o nosso ponto de vista, com ele, Luiz Dantas, que é professor universitário, publicitário e jornalista, está nos falando sobre comunicação e também sobre marketing no período eleitoral. No bloco anterior, Dantas, você estava nos falando sobre esses casos, como por exemplo do Lobão aqui no município de Maceió, né, que já tinha um trabalho com a comunidade e que realmente foi o mais votado na eleição passada, né, para o município aqui, para vereador, e que realmente já tinha esse trabalho que vinha sendo feito. Então, a condição zero para qualquer pessoa almejar, né, a representatividade, a representação democrática, seja em qualquer área, né? Não precisa ser necessariamente na questão do parlamento, vamos chamar assim, né? Ou do executivo. É realmente essa pessoa ter uma vocação para servir, né? Uma vocação para o serviço público, uma vocação para a sociedade, uma vocação para a comunidade. E uma boa parte dos candidatos vem mais a vaidade do cargo, né? O salamalex que o cargo propicia, né? Essa sensação de poder, né? A ideia da caneta, né? O glamour, né? A fama. E na essência disso, o que o eleitor quer não é isso. Ele quer alguém comprometido. O que acontece é que o Brasil ele vive uma distorção. Que na hora da campanha o candidato fica logo, né? Bota uma camisa simples, está lá no meio do povo, né? E é em tudo, é em tudo. É a gente percebe que eu sempre faço essa ilustração
sobre como é o comportamento das pessoas, né? E eu digo isso porque é um motivo de choque e realmente da pessoa não querer se aproximar, porque há uma troca muito grande de personalidade. Lá na UFAL, onde eu leciono há mais de 30 anos, nós começamos, né, de forma bem rápida a questão da eleição para reitor. E veja o ambiente, teoricamente, um ambiente reputado, um acadêmico, né? De reflexão, civilizado, de análise, né? E nós tínhamos um colega lá, não vou permitir que você não me imprense para dizer os nomes, mas nós tínhamos um colega, isso faz muitos anos, e ele era muito mal-humorado, muito chato, não conversava com ninguém. O nosso curso de comunicação sempre mais aberto a conversar, né, tudo. E ele não dava um bom dia para ninguém. Ele, na verdade, ele era do curso, mas ele era emprestado de outro setor. Não sei se era de história, se era de letras e tal. E era um chato completo. Teve a primeira eleição, ele não dava um bom dia para ninguém, não dava uma boa tarde, nunca aproximava para um bate-papo, para a gente conhecer e tudo. E eu, professor iniciante, né, achava, né, sujeito inacessível, às vezes até na pretensão de um contato, de tirar uma dúvida e tudo. Menina, esse homem no dia seguinte pediu uma reunião com todos os professores e a primeira coisa que ele já propôs foi fazer um jogo alunos versus professores. já se sentia tão íntimo de todo mundo, né? E dava bom dia, e dava boa tarde e tal. Então, esse é o tipo de... Claro que não se elegeu, né? Tá, evidente que não se elegeu. Mas eu digo assim, é essa falta de sinceridade, né, das pessoas em buscar representatividade. A outra é a maneira como se conversa. Como nós conseguimos nos falar, né? Esse é um ponto muito sério. Outro dia eu dei uma palestra e eu fui abordado por um dos membros lá da audiência e me questionou de uma forma até grosseira, disse assim, do jeito que o senhor está falando aí, que era essa forma dos candidatos a presidente, a comunicação que eles estão fazendo nesse momento. Dessa forma que o senhor está falando aí, o senhor parece que é do PT, porque o senhor está advogando que o Lula... Sim, o Lula é o único que fala com a pobreza. Ninguém fala com a pobreza. Desses presidenciais, dos candidatos, ninguém fala com a pobreza. O que eu quero dizer com falar com a pobreza? Qual é o segmento disso? E eu tive até uma polêmica dura com o sujeito, que eu falei, olha, eu não sou eleitor do Lula, já fui, eu não sou eleitor dele, mas eu quero dizer a você o seguinte, os tucanos não falam com a pobreza, o Bolsonaro não fala com a pobreza, nem o Ciro Gomes, que poderia falar com a pobreza, com aquela linguagem acadêmica dele, não fala. Quem fala com a pobreza ainda é o presidente Lula. Pois é, aí a gente chega no ponto da linguagem certa. Como falar com aí muitas o vezes público. Eu vejo assim, a classe média, meus amigos e tudo, falam assim, porque olha aí falando essas bobagens, essas maluquices. Eu falei, ele não está falando para você não. Você acha que ele está falando para você? Não está falando para você não. Ele está falando lá para o lavrador que está lá em Delmiro Gouveia, que está lá em Governador Valadares. Essa é o ponto que os outros partidos de centro e de centro-direita não conseguem encontrar um caminho de conversar com a população que precisa. E em conversando, em conseguindo se comunicar, ter desta população confiança. Essa é um pouco da chave que serve para tudo. Porque o representante, ele não é o representante dele. Né? Como assim um líder? Um líder não é o líder das coisas que ele gosta. Qualquer lugar, aqui na TV,
o presidente da Assembleia, o deputado Luiz Dantas, ele com certeza deve decidir pelo aquilo que ele entende que a média, né, do colegiado, e isso é um representante, pensa a respeito das questões, como colocar a ordem do dia, que tipo de assunto tomar aqui para casa. Então, um líder é isso, ele não é... Então, o que a gente vê muito dos candidatos é a ideia de que ele vai ser o porta-voz das coisas que ele gosta, dos públicos com quem ele se... Né? E o que a gente vê não é isso. O que é o Lula? O Lula, o presidente Lula, ele mesmo preso, eu até disse lá na coisa, falei, olha, o senhor pode ver uma reedição em caráter nacional do Cabo Luiz Pedro. Pois é. Eleito preso. E a eleição dele continuando aí, né? E acontecendo. E acontecendo. Né? Então, quem é aqui de Alagoas sabe quem é o Cabo Luiz Pedro. É um homem que fala com a pobreza. Se é assim, se é assado e tal, eu não vou entrar no mérito, mas eu estou dizendo a comunicação. Com que... Então... agora, você tocou no problema dos partidos novos. Aí eu disse para um desses, eu disse para ele, olha, o seu partido é desses que tem essa pegada, uma vibe jovem, tudo, essa coisa, e que vocês não conseguem explicar como um negócio como esse vai ter que funcionar dentro desse manequim velho. Velho! Completamente esclerosado, depauperado, incapaz de avançar, né? A nossa democracia de representação está completamente falida, não representa nada. Esse voto proporcional, esse voto de coligação, tudo isso já deveria ter sido jogado no lixo há muito tempo e buscado uma coisa nova. A própria possibilidade do candidato sem partido, desde que subscrito por um certo número de eleitores, é uma das coisas, mas não temos nada disso. Então, o que é a contradição posta na sociedade brasileira que vai se refletir em todos os estados? É exatamente a capacidade que o eleitor tem de ver que se meteu numa baita de uma armadilha. Tem que identificar, né, quem é o candidato. Ele está com dificuldades homéricas de entender que não mudou, que as coisas não foram para onde deveria ir, que os movimentos sumiram das ruas, que estão acolhidos nos partidos, porque é a única forma nesse momento, quer dizer, ninguém cuidou de preparar um modelo de representação. Mas aí o senhor me fala que, por exemplo, candidatos ou pré-candidatos, aí a exemplo do ex-presidente Lula, conquistam os corações das pessoas, que é isso que a comunicação vem buscar. E a publicidade entra nesse momento aí meio bagunçado das eleições para trazer o melhor realmente de cada candidato, para mostrar o que de cada candidato. Então, primeiro é um engodo achar que as redes sociais vão ser capazes de tudo. Não serão, a meu juízo, né? Está me perguntando, eu estou dizendo. O nome do programa não é Ponto de Vista? Sim. Então eu vou dar meu ponto de vista. Pode, ficar à vontade. Em primeiro lugar, isso não vai acontecer porque é uma avalanche. É uma avalanche. Muitas informações. Avalanche desmedida. Né? Uma avalanche desmedida. Então, nem a discussão política vai acontecer, né? Porque você não tem como organizar a discussão política numa... Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar. Numa situação como essa, que a quantidade de informação é brutal. Então, eu posso estar errado, né? Porque já errei, já acertei muito, já perdi, já ganhei muito, mas vai resolver na visita e gastar o sapato. Corpo a corpo. Essa luta, por exemplo... Nessa palestra que eu dei, meu ponto de vista, né? Uma pessoa que tenha o meu trabalho, ela tem que ter ponto de vista, tem que ter opinião, ela tem que criar o convencimento. Se não fizer isso,
tem que arrumar outro serviço. Tem que outro mostrar lavado de quem roupa. é, né? Tem que Tem colocar tem que ter força lá. para... Né? Então, quando a gente emite um conceito, ele vem de uma reflexão. O WhatsApp é uma guerra perdida. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. O tal do Zap Zap é um terreno que não tem dono. Vamos fazer assim, no próximo bloco, já a gente continua falando do WhatsApp aí na campanha eleitoral. Até mais. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? A hipertensão arterial é uma doença que age em silêncio e pode matar. Não deixe que ela faça isso com a sua vida. Você vai ficar aí parado? Dê o primeiro passo para mudar essa história. Exercite-se. Você vai descobrir que a vida com pressão sob controle pode ter mais tempero. Mas não se esqueça, modere no sal. E na dúvida, consulte o seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. A lista de problemas que a gente enfrenta como consumidor é enorme. Cobrança indevida, aumento abusivo, alimento estragado. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, luta para que os produtos e serviços que você consome sejam mais seguros e para que todos os cidadãos tenham acesso a bens e a serviços essenciais. O IDEC é mantido pelos seus associados, pessoas como você. Acesse www.idec.org.br. Faça parte dessa luta. Usar medicamentos merece cuidado e atenção. Consuma apenas medicamentos prescritos pelo seu médico ou dentista. Leia sempre a bula. Opte por genéricos, é mais barato e tem a mesma qualidade. Em caso de reações adversas, além de consultar seu médico, comunique à vigilância sanitária. Todos têm o direito de receber medicamentos pela rede pública. Lute para que não faltem medicamentos no SUS. Informe-se. www.idec.org.br. Voltamos com o nosso ponto de vista, estamos com o Luiz Dantas, ele que é professor universitário da Universidade Federal de Alagoas, também publicitário e jornalista. No bloco anterior, Dantas, você estava falando sobre o Zap Zap, né, o WhatsApp, né, carinhosamente chamado por todo mundo aí como Zap Zap. O que você tem a falar sobre essa rede aí nas eleições? Então, às vezes a gente contraria a opinião de alguém, né? Eu costumo dizer o seguinte, acho que qualquer profissional de consultoria política e tal está no meio da polêmica, né? E eu não sou diferente. E a polêmica aqui dessa palestra foi exatamente essas duas. Quem conversa com a pobreza, que na minha opinião, dos presidenciáveis, ninguém conversa tão bem quanto o Lula. É possível, não tem ninguém perto, é longe demais. Isso não denota nenhuma preferência, é uma constatação científica, técnica, baseada em fatos objetivos. E a segunda é de que o WhatsApp é uma guerra perdida. Essa conversa mole de que o juiz vai conseguir dominar o Facebook, até vá lá, né? Até vá lá, apesar de que eu acho que o Facebook não merece a menor confiança, né? O Instagram, também acho que pode, né? Mas dizer que vai dominar o WhatsApp, não vai. Não tem autoridade. Você pode tirar o serviço. Pá, apaga o serviço, né? Mas aí você vai levar na roda
quem usa o serviço como um instrumento de trabalho, de comunicação, né, de utilidade familiar e tudo mais, para quem está fazendo o mau uso. Quem é que tem que fazer a decisão de bloquear é o usuário, né? É como eu costumo dizer que é como uma sala de visita, né? Essa ideia de monitorar as redes sociais, elas estão muito em cima dessa história do judiciário como protagonista da eleição, do executivo, de tudo. O judiciário devia ficar no canto dele e não estar se metendo em ser executivo, em ser legislativo, né? Então, muitas vezes o que eu vejo é isso, quer dizer, você tem Face, Insta, o que é aquilo? Aquilo são salas, né? É uma sala de conversa que você tem na sua casa. E a sua casa deveria ser inviolável. Deveria ser inviolável. Ninguém deveria entrar na sua casa e dizer quem é que você traz para uma conversa, o que tipo de conversa você faz. Para mim, isso é um abuso desmedido, né? Um abuso desmedido das autoridades. Querer se meter no que você conversa nas redes sociais, do Face. Você admite quem você quer. E o WhatsApp, ele não é propriamente um Face e um Insta. Ele é uma outra modalidade de comunicação. Essa ainda mais pessoal. Porque se você fica mandando fake news para mim, e eu acho isso uma coisa velha, fake news, mas com esse nome é novo, né? Fake news, como diz um amigo meu, o acento é diferente. O que a gente vai ter? Nós vamos ter, de novo, a mesma coisa. Quer dizer, quem deveria ser o sujeito, o protagonista, é quem recebe aquilo. Eu já fui, acho que imagino que talvez você, mesmo a gente preparado, jornalistas, gente de comunicação, a gente cheira, né? Quando tem uma coisa malafronha, né? Uma notícia, né? Que não... Né? A gente é profissional disso. Mesmo assim, a gente já incorreu em erros. Eu mesmo já tive um único caso de passar para diante uma fake news e realmente me convenceu de uma maneira, né? Que não... Mas serviu para quê? Serviu para eu redobrar qualquer... Cuidados. Né? Agora, você há de convir o seguinte, que a eleição é uma discussão de ideias, né? Uma discussão de ideias, uma discussão de propósito, uma discussão de uma série de itens sobre os quais você vai estar com a sua vida em jogo mais adiante. E o ponto que eu digo é que até disso nós vamos estar privados, né? Por bem ou por mal, vamos estar privados, porque você não tem nem como se expressar, né? Mesmo que fosse a pior das opiniões, né? Eu recebo as maiores barbaridades, né? Que você se pergunta como que uma pessoa acredita nisso, né? E tem que buscar a fonte correta, né? Tem que pesquisar. Então, a gente não tem muito... É como a ideia do boato, né? Do boato, né? Da fofoca, né? Eu já vi... Que acabam virando até lendas urbanas, né? Isso eu já vi muita coisa acontecer. Como eu costumo dizer, esses cabelos brancos não são porque eu os pinto, né? Mas são de vida. Então, eu digo assim, basicamente isso. Eu já vi muita coisa... reputações serem assassinadas, né? E de pessoas inocentes, né? E já vi, né, muita gente se usufruir dessa condição do anonimato, né, para tirar proveito, né, pessoal, para sua família, né, para as pessoas próximas, para transformar o que é certo no errado e o que é errado no certo. E já vi várias campanhas e você vê, o que mais você vê é receber esses merchandises disfarçados de alguma coisa, né? Mas sempre tem ali alguma coisa contrabandeada, né? Por exemplo, o candidato que sabe comunicar bem
pelo WhatsApp, por exemplo, ele pode se dar bem na campanha? Com certeza, certeza. Então, é isso que eu digo, né? O WhatsApp, ele é um terreno, é o terreno mais, no meu modo de ver, né? É o terreno mais propício, né? Para a comunicação. Agora, é aquilo que eu digo, né? Está num dedo de bloquear. Então, precisa saber exatamente o que é que vai fazer com aquilo, né? Porque é uma maneira de você realmente falar diretamente com o eleitor. O Face, o Insta, você tem algumas dúvidas, mas o Zap não. A gente tem muitos grupos, né? Grupos de famílias, grupo de trabalho, grupos de órgãos do governo também, que já começaram, a gente já viu, já começaram a se policiar sobre, né, alguns comentários, algumas coisas, alguns grupos também já acabaram, pararam aí, para esse período eleitoral não gerar nenhuma dúvida, por exemplo, que seja utilizada como denúncia de campanha. Principalmente porque a maioria dos grupos de governo, qualquer governo, federal, municipal, estadual, o aparelhinho e a conta é paga pelo povo, né? Então, alguma coisa que não... O bom senso realmente... Né, tinha que realmente... Até porque a lei determina, né? A lei determina essa decisão, né? E outros também, né? Como, por exemplo... certos sistemas, né, de algoritmos, que é o grande, vamos dizer assim, mágico, né, dessa história toda, que é a capacidade que algumas empresas têm de desenvolver sistemas que elas se apropriam dos dados. Agora mesmo, na campanha americana, né, nós tivemos várias denúncias, né, de uma companhia de assessoria política inglesa que teria se apropriado disso. E esse é um grande mistério, né? Eu diria mais ou menos... pesquisas de Facebook, né, que utilizam dados. São os algoritmos, né, que são a capacidade que os computadores têm de poder ir detectando as palavras, né, os gestos, a hora que acorda, a hora que dorme. O que é que o usuário faz, o que ele gosta, o que ele gosta, busca, o que né? ele... Então, ele vai... isso, para uma pessoa, é humanamente impossível. Mas para os programas de inteligência artificial e outros programas similares, a gente nota que existe aí uma diferenciação forte. E vale ouro essas informações, né? Não, e é o que hoje mais se comenta no meio das eleições, são essas empresas que vão ter essa capacidade de fazer isso. E eu digo uma coisa, a justiça não sabe nem por onde começa isso. Sabe? Tem um juiz desse aí que sabe nem como julgar, nem como avaliar, nem sabe o que fazer. E, no entanto, quem dominar essa matemática quântica, esses valores de algoritmos, tiver esses processos e esses programas, vai direto no juízo do eleitor. Direto. E o que a justiça vai fazer? Vai continuar vigiando o Facebook? Porque tem uma coisa, já entrei em contato com o Facebook já assinou um protocolo, o Facebook, a Justiça Eleitoral e a Globo, de ter 24 horas para corrigir meu Deus do céu, isso aí... Não dá certo. Não, né? eu acho que aonde está não é aí. Aonde está exatamente isso que está muito encoberto, né? O Facebook é uma companhia muito grande, né? Tem muitos tentáculos, tem muito dinheiro, né? O Google também tem uma presença, são as grandes companhias, né? dos dias atuais, né? São as companhias das Índias, né? Do descobrimento, são as grandes multinacionais, né? Que mexem com trilhões de dólares, né? Que concentram e dizem para você, naqueles 10 itens que aparecem primeiro, né? O que é que lhe serve. É verdade. Não é? Eu faço uma pergunta aqui. Quando você faz uma consulta no Google, você vai para a página 2, para a página 30,
ninguém vai naquelas... Sempre nas primeiras. Nas primeiras. E aquelas primeiras estão exatamente aonde há a manobra. É ali, e né? Quem assim, está pagando, né? Quem está pagando, quem tem reputação, quem consegue usar as redes com meios não só financeiros, mas especialmente esses de análise quântica de todos os... Para estar lá sempre exatamente, primeiro, né? De estar manipulando isso em seu benefício. Então, esse é o ponto. Né? Esse é o ponto que está aí. Você conseguir, por exemplo, hoje nós temos aqui 3 milhões e um quebradinho de habitantes. Vamos ter aí uma eleição aí entre 1.600.000 eleitores, talvez 1.800.000. E desses, fatalmente, 98% tem um celular. É verdade. Já a gente vai falar mais sobre a questão do celular, a questão também das fake news, a questão de tudo que a gente está vendo aí na parte digital nas eleições 2018. Até mais. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? E de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Cabe. E a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável, muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Pela camiseta você vê quem gosta de ajudar. Ei, moço, você esqueceu. Obrigado. Camiseta do câncer de mama no alvo da moda. Quem usa, ajuda. Voltamos com o nosso ponto de vista. Estamos com Luiz Dantas, professor da Universidade Federal de Alagoas, publicitário e jornalista, nos falando aqui sobre marketing e comunicação no período eleitoral. No bloco anterior, a gente estava falando que todo mundo tem um celular. É assim, se você me permitir, eu queria fazer oferecer uma licença poética para falar da primeira vez que eu tive contato com telefone celular. Foi na década de 80. No Brasil ainda não tinha. Todo mundo sabe, eu tenho um trabalho que me levou a conhecer o mundo todo, escrevendo sobre arquitetura contemporânea, e tenho muitas viagens nas costas no mundo todo. E uma dessas viagens, na década de 80, que eu fiz, eu, pela primeira vez, tive acesso a um carro que tinha um telefone, que já era no processo celular. E era de um amigo, estávamos muito distantes, né, em relação à casa dos meus pais, que era em São Paulo. E estávamos lá na fronteira com o Canadá, numa estrada. E eu lembro que curioso, né, jornalista é bicho curioso, né? Aí, como é isso aqui? Aí ele, o Kent, não esqueço nunca, meu amigo Kent.
falou assim, não, você quer fazer uma ligação? Eu falei, eu gostaria de ligar para minha casa, aquela tara, né? Aí eu peguei, liguei, ainda naquele tempo a gente fazia pela operadora, mas era um telefone celular, você não tinha, estava no carro, no meio da estrada, num ambiente completamente isolado, né? Que é a história do celular, mobilidade. O conceito do celular de mobilidade, que avassalou o mundo, né? Pegou o mundo todo. Aí eu liguei para casa, aí papai atendeu. Oi, meu filho, tudo bem? Eu falei, pai, tá aí no mapa aí da casa? Aí, tá vendo. Ô pai, olha aí em cima aonde é que tá o lugar tal. Ele falou, você tá longe, meu filho, tá longe. Eu falei, ô pai, eu tô falando aqui de um telefone dentro do carro, e o carro andando aqui, né? Ele falou, eita, telefone do fio comprido. Isso era uma novidade, né? A tecnologia. Ele na imaginação dele, né? Então, né? É um bem, né? Uma tecnologia que você vê. Na história da humanidade, as coisas têm um compasso, né? Um compasso um pouco mais, né? A gente, até pouco tempo, a gente imprimia jornal na tipografia, né? E isso, em termos de história do mundo, é pouco, né? 20 anos. Então, houve uma troca de paradigma. E o eleitor está nessa história da troca do paradigma, né? Nós temos aí, praticamente, é o que todas os levantamentos, relatórios dizem, nós temos mais de 1, qualquer coisa celular por pessoa. O que significa que tem gente com 2, com 3, mais né? de 1. E raríssimos são aquelas pessoas que não têm celular. Então, se vale uma dica, a guerra é aí, né? A guerra é... Todo mundo está com a cabeça baixa, olhando o celular pelo menos, né? Umas 10 vezes por dia a gente está aqui, né? A guerra é aí, não tem assim outro espaço. Como eu disse no começo da entrevista, como há uma avalanche, né? Como não há uma ordenação, como o espaço na TV aberta, ele vem depreciando também. O rádio não. O rádio ele não vem sofrendo uma depreciação, mas a TV aberta vem. A gente vê que ela vai E essa convergência aí do YouTube, por exemplo? Não, então, né? O YouTube é o quê? Celular, né? YouTube é celular, o Wi-Fi em casa, mas é sempre uma coisa fora da televisão e do rádio, né? Então, a TV aberta, os horários que estão previstos para propaganda eleitoral, eles já não vão ser aquela pegada que já foram no passado, né? Exatamente por quê? Porque a concorrência é com o celular, né? O rádio não tanto, porque você tem ainda muita mobilidade por automóvel, né? Uma vez, não é política, mas é vida de negócios, uma vez um cliente me disse o seguinte, olha, eu tenho aqui uma entrega de pizza. Ele fazia pizza, entregava pizza. Então ele entregava 10 mil pizzas por mês. E aí ele nos chamou para conversar, porque passou a entregar 8, depois passou a entregar 7, depois passou a entregar 6. E perguntava por quê, né? Porque a pizza é ruim? Não, é porque naquele range de comida que chega em casa, não tinha só mais a pizza, tinha outras opções. Tinha o filé, tinha o macarrão, tinha o sanduíche, não era só... Então a pizza, não é que a pizza era ruim, não era que a pizza não estava funcionando, de que tinha qualquer problema. Ele passou a ter outras opções. O que está acontecendo com a comunicação é um pouco isso. A gente está com dificuldade, os profissionais estão com dificuldade de entender as plataformas, né? Eu confesso isso, né? Não é, vejo pelos todos os meus colegas, vejo por tudo locais que eu ando, todos os cursos que eu faço, há uma dificuldade, né? Agora, recentemente, nós tivemos um encontro grande com muita gente falando sobre mídias, e quando a gente perguntava ao pessoal o que foi que você viu lá, ele falou, olha, não... E praticamente o evento esgotou os temas e continua as pessoas com dificuldade de entender todos esses processos. Você tem na outra mão as companhias, né, que são multinacionais, do Face, do Google, do Insta,
que elas têm seus próprios mecanismos, né? E nem sempre eles estão organizados para a cultura brasileira, cultura chinesa, indiana, paquistanesa. Eles fazem aquele modelo de business, aquele modelo de negócio e vão para cima. Então, o que a gente precisa entender é isso. A terceira situação é a questão das coligações, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que às vezes a diferença de ganhar ou perder, que não é grande coisa ganhar e perder. Ganhar é bom e é ruim. Perder é bom e é ruim, né? Não está exatamente com quem que você concorre. Muitas vezes está do seu ladinho, né? O Lobão é um caso, para voltar ao ponto do começo, o Lobão, ele começou a eleição e ninguém olhava da coligação, olhava para ele. E ele, passou a perna em um bocado. Que alguém ficou sem aquela vaguinha, né? Sem aquela cadeirinha, porque não fazia conta. Então, a coligação, apesar de que ele ajudou muito a coligação que ele estava, porque carregou... Levou gente, mas por bem e por mal, né? Então, muitas vezes, o que o candidato nessa eleição ele vai precisar avaliar é que, tudo bem, ele tem o potencial de votos, mas ele tem que também saber se a caixa... onde, com quem que ele está indo, né? Então, o que como eu digo, a coligação é o cooperado. Muitas vezes o pessoal lê errado, né? Lê a coligação como sendo aquela que vai me ajudar, né, a me eleger, mas não é, tem que estar de olho, porque se ela não é capaz de fazer uma quantidade de votos, até aquele que teria condições de se eleger numa situação diferenciada, perde. Pois é, aí a gente vem falando das redes sociais, claro, né, que é o nosso ponto-chave aqui, mas até um certo tempo atrás, o trabalho dos profissionais de redes sociais, né, era considerado um trabalho que se pagava mais barato. Como é que está agora, você que também é publicitário e tem uma empresa? Então, hoje o que acontece é o seguinte, as empresas, né, que querem estar nesse campo, né, foram depreciando o trabalho, os profissionais, por conta, inclusive, da crise econômica, foram aceitando esses trabalhos. Mas é aquilo que eu digo... Se é um trabalho tão importante... Num determinado momento, ele passa a não valer a pena, nem para quem faz, nem para quem contrata, nem para nada, entendeu? Porque é o que eu chamo de precarização, né? Você não pode estar aqui num ambiente que não tem uma boa iluminação, que não tenha a aguinha que veio, que não tenha principalmente o ar-condicionado, né? Então, o que acontece? Você vai, eu não tenho como produzir um conteúdo inovador, um ponto a menos. Eu não tenho como impulsionar, um ponto a menos. O meu cliente não tem tanto conteúdo que seja de interesse. Então, vai ser tipo uma conta para menos. Então, o que eu digo é o seguinte, para essa conta que é para o menos, lá na ponta vai ter um profissional simples que não vai ter muito interesse, vai ser uma coisa burocrática, né? Não vai ter comprometimento, né? Então não tem comprometimento com o que está ocorrendo. Então não tem jeito, esse vai ser um trabalho barato, mas um trabalho que busque comprometimento, qualidade, que busque um conteúdo inovador, esse vai ser sempre um trabalho mais bem remunerado. Então, o que existe hoje é esse que está aí posto. Eu vi do candidato lá, faz igual, vai ficar, né, sempre o eleitor dizendo, esse aí é o que copia do outro, né? Que não é inovador. Dantas, a gente está no minuto final do nosso programa. Eu quero terminar deixando para você falar sobre comunicação aí, rapidinho, tanto para quem é o eleitor, quanto para o candidato, qual a grande importância de se comunicar bem. Então, a comunicação é tudo do ponto de vista social, né? Nós sabemos que desde o primeiro momento que a gente nasce, nós nos comunicamos por meio de um choro, né? E se não existe o choro, todo mundo se preocupa, né? O menino não chorou, nasceu e não chorou, né? Então, comunicação é um elemento firme. O que a gente imagina é que, como eu disse, né?
Eu já não tenho mais idade para ficar assim, bestificado com as coisas, mas estou. Porque o ponto que a classe política brasileira chegou, a maneira como nós estamos envolvidos, os nossos heróis, né? Onde estão, né? Onde estão eles, né? E eu acho que, se eu que tenho essa vivência, imagino o eleitor que está lutando, né, para ter uma condiçãozinha melhor de ir daqui para ali, lutando para ter um atendimento num posto de saúde, lutando para ter companhia para os idosos, para cuidar especialmente das crianças. Então, o que eu digo assim, vamos cada um fazer o seu lado para ver se a gente consegue entregar para os nossos filhos e netos um país melhor. É isso aí. Obrigada também, telespectador do Ponto de Vista.